tá? Então, eu vou Eu achei passar o que hoje era para conteúdo. copiar. Tipo assim, para os estudos da apostila. Não, também, mas tá? Então, nós vamos fazer a semana 4 hoje, tá? O primeiro conteúdo, depois nós vamos trabalhar algum conteúdo extra relacionado com o que a gente vai trabalhar hoje. Inclusive, eu preparei já, achei que vou passar um vídeo para vocês, acho que na próxima aula, tá? Que deve pegar a aula toda, e se não der para terminar, aí depois eu passo o link, vocês terminam de assistir ele em casa, tá? Você vai Pelo passar YouTube. correção? Hoje não, tá? Porque hoje é o primeiro dia, hoje vai ser eu explicando a matéria. A próxima aula acho que eu vou passar o vídeo, aí talvez na sexta eu faça a correção, se der tempo, tá? Então, ó, é... Denise, só um minutinho, gente, eu tô aceitando uma pessoa aqui, tô vendo se deu certo. Acho que foi. Beleza. Não, parece que não foi. Brasil. Então, Pablo, eu vou só desligar teu microfone aqui um pouquinho, tá? Aí, obrigado. Então, pessoal, nós vamos... Ah, beleza. Então, essa semana, como eu falei, nós vamos trabalhar o PET 1, tá? Então, o PET 1 é a semana 4, tá? Então, eu vou colocar aqui para apresentar para vocês, só um minutinho. E foi. Apareceu aí para vocês, né? Sim. Beleza. Então, ó, o PET 1 dessa semana, né? O PET dessa semana vem meios de transporte, né? Então, como ele vem muito resumidinho, eu preparei aqui uma aulinha para gente, tá? E qualquer coisa até depois dá uma passadinha nas atividades se der tempo, tá? Então, nós vamos falar de meios de transporte, tá? Que são aquelas ferramentas, né? Aquelas coisas que nós Que usamos. página? Oi? Que página? É a apostila. Deixa eu pegar aqui, peraí. A página. É que, na verdade, eu estou usando um Que outro você, texto, tá? Porque o da que você apostila na está muito página pouquinho. dele? Na apostila é 59, tá? Mas aqui na apostila ele tem só. Ele está bem resumidinho, então, na verdade, eu preparei outro, tá? É um texto que eu preparei, tá? Então, ó, meios de Professor, transporte. a gente Oi, já fez o Simula 3? tá? Já? Isso foi semana retrasada, que foi Ué, a fez um que foi depois aquele eu lá de tipos de cidade, lembra? também fiz. Os tipos de cidade histórica, cidade planejada, lembra? Foi aquilo lá, tá? Eu também fiz. Certo? Então, ó, sistemas de transporte, então, olha lá, ó, correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos, ou seja, ferramentas, né, pessoal? Coisas que a gente usa para fazer algo, né? Utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. De forma bem resumida, o que está falando aqui, que está bonitinho aqui, o que ele está falando? É aquilo que a gente usa para viajar, né? Nós, pessoas, usamos para viajar de um lugar para outro, ou que nós usamos para levar cargas de um lugar para outro, tá? Basicamente é isso, tá? Tá lá. No contexto do desenvolvimento dos países, das sociedades, então, enquanto os países se desenvolveram, ficaram mais avançados e tal, os meios de transporte são um dos principais elementos para garantir a infraestrutura. O que é isso? O suporte material para que tal crescimento se instrumentalize, ou seja, para que isso aconteça. Então, para um país se desenvolver, para ele crescer e tudo mais, ele precisa ter meios de transporte bons, de qualidade, que funcionem, né? Se não tiver meio de transporte, o país não cresce, não desenvolve, né? Então, lá, aqui é uma imagenzinha só para dar um exemplo, né? Alguns meios de transporte, né? Então, o avião, né? O navio cargueiro, um caminhão e o
trem, né? São os principais meios de transporte que a gente tem, tá? Olha lá, quanto maior o crescimento econômico de um país, ou seja, maior presença de indústria, de agricultura, de comércio, né? Quanto mais rico, mais forte o país maior a demanda e a pressão sobre os meios de transporte. Então, Quanta mais aula acaba, professor? 11h40, tá? Então, mais você precisa ter esses meios de transporte, né? Porque, por exemplo, quanto mais você tem produção, mais você vai precisar deles para levar essa produção de um lugar para outro, né? Que nem aqui, a gente tem aqui a produção de café. A gente tem que ter um meio de transporte para levar esse café daqui de Guaxupé até lá no Porto de Santos, por exemplo, para de lá ele ser enviado para a Europa, para o Japão, para outros lugares do mundo, né? Se não tem meio de transporte, como é que isso vai ser levado, né? Então, tem que acompanhar. E quanto mais avançado, melhor esse meio de transporte, melhor vai ser, mais rápido vai ser isso e tudo que está acontecendo, né? Se os meios não tiverem uma estrutura adequada para suportar essa carga, o desenvolvimento do país encontrará desafios e não se concretizará, né? Então, o país não vai se desenvolver. Então, ele tem que ter um meio de transporte adequado, né? Os transportes ao lado da comunicação é um elemento estratégico para qualquer país, né? Então, todo país tem que ter esses meios de transporte. E aí, como que foi isso no Brasil? Olha lá, nós vamos ter três épocas diferentes. Lá, primeiro, no século XVI ao século XIX, ou seja, de 1500, lá no descobrimento, né, no começo da colonização, até 1800, o transporte era feito por tração animal, usava animais, né? Então, as carroças, o uso do cavalo, tanto puxando a carroça ou solto, e os carros de boi, né? Aqui na nossa região é bem famoso. Meu pai, inclusive, conta a história de que quando ele era criança, ele ia junto com meu avô. Meu avô tinha um carro de boi e produzia rapadura e açúcar. E ele saía lá da zona rural de Monte Belo para levar lá para Poços de Caldas. Fazer essa viagem, Monte Belo, Poços de Caldas, toda de carro de boi. Levava dias, eles tinham que posar na estrada e tudo mais. Porque na época só gente rica que tinha carro, né? Então, ó, foram os principais meios de transporte, né? Eram esses. Era usando os animais, tá? Então demorava, era lento, era devagar, né? E a integrada, e por causa disso, tudo era feito por caminhos ou trilhas abertas, né? Não tinha, no máximo tinha uma estrada de terra, né? E navegação fluvial, com embarcação simples, né? Então, canoa, um barquinho bem simples, né? Lá do século XIX, 1800, o final de 1800, até ali na década de 50, que é a primeira metade do século XX, nós temos as ferrovias, né? Que são os trens, tá, gente? Que aí tem as máquinas a vapor, aí a máquina, as linhas de ferroviárias começam a se constituir. Inclusive aqui em Guaxupé, né? Nós tínhamos aqui a linha de trem, né, da Mogiana, que passava aqui em Guaxupé, onde hoje lá é a FEPASA, né, era a, a, a estação ferroviária, né, e a linha de trem, a malha, né, passava onde hoje é a Avenida Felipe Elezeitune, tá? E nas cidades surgem, nas grandes cidades, nós vamos ter os bondes, né? Tinha os bondinhos lá em São Paulo, Rio de Janeiro. E a partir de 1950, quando o Brasil começa a se tornar industrializado, lá com o presidente Juscelino Kubitschek, que começa a industrializar o país, nós vamos ter as rodovias. Ele vai trazer várias indústrias automobilísticas, né? Ford, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, e eles começam a desenvolver as rodovias, tá? E hoje é o principal meio de transporte do Brasil, seriam as ferrovias. E aí começa ele, só que ele foca muito na rodovia e larga a mão das ferrovias, que para transporte de carga são muito melhores, tá? A gente vai ver isso, porque é mais barato, leva mais tempo, mas é muito mais barato do que você levar por rodovia, que a rodovia tem frete, tem aquela coisa tudo. Por isso que quando você vai comprar alguma coisa, sempre tem um frete, porque eles vão cobrando o que eles gastam com como é que fala, gente? Sumiu a palavra. Um Pedágio, tá? pedágio. Pedágio, tá?
Então, eles estão cobrando de você o que eles estão gastando de pedágio, de combustível, essas coisas, tá? Se fosse feito de trem, não teria que pagar isso, seria muito mais barato, tá? Só que aí E tem aqui uma coisa também de começa a errado, se né? desenvolver os portos, né, que nem Porto Santo, já existia, mas eles começam a ganhar mais força, né? E os aeroportos, né, também começam a surgir e aumentar o número de aeroportos para o transporte de passageiros, né? O que você está falando, Giovanni? Então, o Brasil, ele é um país muito grande, então a gente tem que ter uma rede de transporte muito grande também, né? Imagina, por exemplo, viajar daqui lá no Amazonas, é muito longe. Ou você vai de avião, ou você tem que pegar uma estrada, e a estrada demora pra caramba. Então, se ela não tiver bem organizada, é um problema, tá? Então, lá, para ampliar tudo isso, a gente precisa de investimentos, né? Só que muitas vezes a gente vê que em muitos lugares, principalmente lugares mais afastados, a gente vê que infelizmente isso falta, né? Houve muito investimento, mas principalmente na região sudeste, tal, onde tem as grandes indústrias. Então você vai, por exemplo, lá para o norte do Brasil e tal, hum, é só estrada de terra, não tem ferrovia, não tem nada, né? É muito difícil de chegar, né? Então, olha lá, rodovias. No Brasil, o transporte rodoviário foi e ainda é o maior responsável pelos fluxos de bens e pessoas, né? Porque foi priorizado, né? Foi o que eles deram prioridade. Deixa eu só ver que tem, tem uma mensagenzinha de alguém entrando. Então, é o mais forte, é o que tem mais presença hoje no Brasil são as rodovias, né? Por quê? Para favorecer as empresas estrangeiras, né? Quando eles foram trazer, né, lá a Ford, Chevrolet, essas outras empresas, por causa disso eles investiram para que elas tivessem venda, né? Foi um acordo que eles fizeram, o governo com essas empresas, né? Para ajudar elas a ganhar dinheiro, né? Claro que isso também trouxe benefício, né? Gerou emprego, né? Hoje são as empresas que mais empregam trabalhadores, né? Apesar que hoje em dia está tendo muita a substituição da mão de obra, né, das pessoas por máquinas, né, mas ainda tem muita importância, tá? Outra característica é que ela ajudou a integrar os países, os territórios, né? Por exemplo, o Centro-Oeste, que é onde está ali Mato Grosso do Sul, até essa época ela era muito abandonada, né? Ficava lá de qualquer jeito, tinha muita pouca gente morando. Foi com a criação das rodovias que essa região começou a ser mais ocupada, mais usada, tá? O problema que a gente vê é que esse tipo de transporte não é bom para um país que nem o Brasil, que é muito grande, porque fica muito caro, né? As estradas, para manter as estradas é muito caro, porque elas quebram muito rápido, né? Você pode ver que as estradas aqui da nossa região mesmo, tá tudo cheio de buraco, cheio de rachadura, porque muito caminhão, muito carro passando, elas vão estragando. E aí você tem que estar sempre fazendo a reforma delas, e isso é caríssimo para fazer, tá? Então, tudo acaba ficando mais caro, né? E aí acaba o que acontece? Muita gente desvia esse dinheiro e essas estradas ficam abandonadas, ficam ruins, né? Aqui ainda, ela pelo menos tem asfalto, né? Cheio de buraco, mas ainda tem. Aí você vai lá para o norte, tem estrada, rodovia. Tipo, a rodovia que liga a região norte aqui com o sudeste, a maior parte dela é terra, é barro. Você chega lá, é uma valeta de meio metro de altura que os carros afundam. Aí tem que levar a máquina para tirar os carros, os caminhões. É um atoleiro, tá? As ferrovias foram as principais por muito tempo, mas aí com a chegada, né, porque era usado para escoar a produção de café e tudo mais, só que elas são muito caras para construir, né? Ela é cara para construir, mas depois que ela está construída, para manter, ela é baratinha, né? Só que problema? Como eles queriam beneficiar as rodovias, né, as fábricas de carro, eles foram abandonando, o governo foi deixando de lado. E hoje, muitas delas, ó, estão abandonadas, né, inacabadas, começou a construir, parou, ou então foi sucateada, parou de funcionar e desativou, que nem a que tinha aqui em Guaxupé, né?
porque aí tinha rodovia, não precisava mais da linha de trem, né? Só que, por exemplo, para transporte de carga, que nem a do café aqui de Guaxupé, seria muito melhor, seria muito mais barato e daria muito mais dinheiro no final das contas usar a ferrovia, tá? Hoje, o que a gente tem é principalmente, por exemplo, aqui liga as regiões de mineração aqui em Minas Gerais, da Vale do Rio Doce, até lá no Porto de Santos, e algumas outras desse tipo, principalmente para transporte de carga, mas são muito poucas e está cada dia tendo menos, porque muitas estão sendo abandonadas para a rodovia, tá? Aí nós vamos ter a hidrovia. Hidrovia, ou transporte hidroviário, é aquele que é feito pela água, tá, gente? Pelos rios, tá? Ela é bem famosa, bem comum lá no norte do país. Lá tem pouca estrada, porque tem muita floresta e tudo mais, então o pessoal usa muitos rios para transportar, tá? Ou para viajar mesmo, tá? Quem não tem como ir de carro, vai de barco, né? De um lugar para outro. Só que demora, claro, é muito mais complicado. Se estiver na seca, você pode chegar numa parte do rio que não dá para você passar, aí tem que levar, sair todo mundo do barco, carregar o barco nas costas, né? Ou então você acaba tendo que ir de avião, né? Mas, como o Brasil tem muito rio, tem muitos rios e muito grandes, que podem ser navegados muito fácil, então eles são muito usados, né, para o transporte de cargas e transporte de pessoas, né? Então, como eu falei, lá no norte é muito usado para transporte de pessoa, né, porque não tem estrada. Aqui no sul e sudeste do Brasil, eles são usados muito para transporte de carga ali na região sul, principalmente, tá? E lembrando que aqui, além de navio, de barco, o rio também pode ser usado para aviões, né? Os hidroaviões, aqueles aviões que pousam na água, tá? E aí vem o transporte aéreo, né? Que são os aviões, né, gente? Avião, helicóptero, qualquer meio de transporte aéreo, né? Aqui no Brasil nós temos a Infraero, que é uma empresa federal, né, uma indústria federal que administra toda essa questão dos transportes aéreos. E nós temos a Embraer, que é a produtora de aviões também, tá? Junto com a Boeing, é uma das duas grandes empresas produtoras de aviões do mundo, tá? E ela é bem utilizado o transporte aéreo no Brasil, mas é principalmente usado para transporte de passageiro, né? Porque fica rápido, né? Que nem sair de São Paulo a Manaus é muito mais rápido sair de avião do que você ir de carro, né? Claro, qualquer lugar que você for, vai muito mais rápido de avião ou de helicóptero, tá? Mas para carga já não vale a pena. Por quê? O combustível do avião ele é muito caro. Então, se você for mandar de avião, vai ficar extremamente caro. Então, normalmente, eles fazem esse transporte só de passageiros. O transporte de carga só é feito quando é uma emergência, algo que é necessário, assim, em tempo recorde, né? Senão, ele é usado mais para transporte de carga mesmo, de passageiros, tá? A exceção é lá na região norte, justamente porque não tem estradas, não tem rodovias, não tem ferrovia, em quantidade suficiente. Aí, quando precisa de um transporte mais rápido, que não dá para ser pelo rio, que demora, aí eles fazem por avião, né? Então, por exemplo, quando tem uma emergência médica, alguma coisa do tipo, tá? Mas aí também é aquele negócio, normalmente é quem tem mais dinheiro, quem tem condições, né? E aí, outra coisa, dentro da hidrovia, a gente também tem que falar dos navios, né, navio de carga que sai pelos oceanos, né, nós vamos ter os portos de onde saem os navios, né, que é extremamente importante para a nossa economia, porque nós dependemos muito da exportação, né, a venda de produtos para fora, né, café, soja, carne, né, e outras coisas. Então, olha aqui, esse gráfico que está lá no PET, dá para a gente ver bem, ó, rodoviário, nós temos 65% de tudo que é transportado de cargas, né, é feito por rodovias, né, por caminhões, né? 15% ferroviário, muito pouco, gente. Se a gente pegar Estados Unidos, é praticamente o oposto, tá? É quase mais de 50% por ferrovia e só um pouquinho por rodovia, tá? A gente vê que os países ricos, desenvolvidos, a maioria deles tem mais ferrovia do que estrada,
tá? Infelizmente. Aqui eles deixaram de lado por interesse econômico, político, né? 11% ele dá aqui cabotagem, tá? Que seria transporte de outras formas, tá? Usando outros meios de transporte. Hidroviário, 5%. Dutoviário seria por dutos, tá, gente? Então, por exemplo, gás natural, ao invés de colocar num caminhão, eles transportam por canos, tá? Seria dutos, tá? E outros produtos. Normalmente são produtos que são difíceis de ser armazenado, transportado. Então, ao invés de colocar num caminhão ou num trem, eles usam um duto, tá? Então, o petróleo também pode ser transportado assim. E aeroviário dá menos, não dá quase nada, né? Ali, ó, tá quase 0, poucos por cento, que é só transporte passageiro mesmo ali, de avião, para levar de um lugar para outro, tá? Normalmente ele é só usado para isso, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá tranquilo? Não, eu não entendi direito esse é duto, professor. Duto? Duto é É, encanamento, é tipo um cano, tá? Então, por exemplo, ó, é um canal, é, ah, seria então tipo um cano maior para eles conseguir passar o que eles precisam. isso. Pode ser Ah, por tá. caminhão, ó, ou aqui, ó, lá, eles fazem, ó, esses encanamentos, né, que percorrem áreas e áreas, ó lá, Ô, tá? professor, E por onde o gás vai sendo levado. Ó, ele sai da usina e sai pelos dutos, né, professor, pelos canos. Oi, eu já vi um cano desse, eles põem em horta também. fazer o quê? Eles põem em horta. Ah, sim, para transporte de água. Uhum. É, Isso, pode sim. É outra forma, tá? Pode ser usado para qualquer coisa que seja meio difícil, complicado de levar em caminhão, ou coisa do tipo. Aí eles usam esses encanamentos. Normalmente é usado para gás, né? Alguns tipos de gases. Mas pode ser usado para água, pode ser usado para petróleo, pode ser usado para qualquer outra coisa que não seja tão fácil de transportar, tá? Tem várias coisas, tá? Mas normalmente é gás, tá? Tá lá. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, tem vários. Pode ser tanto por terra quanto por oceano, ó. Ele pode passar por debaixo da água também, tá, gente? Aí depende de como, da onde está sendo levado, tá? Aqui, ó, esse aqui, ó lá, ele está passando por cima de um rio, ó lá. Ele está passando no rio ali. Pode ser de qualquer forma. Esse aqui já está entrando debaixo da terra, ó lá. Ele começa aqui, ó, entra debaixo da terra e segue por debaixo da terra. Aí ele pode ser por debaixo da terra ou por cima, tanto faz, né? Ah, esse aqui é por cima da terra, né? Aí depende do que eles achar, né? Se eles achar que o pessoal pode estragar, eles põem debaixo da terra para ficar protegido. Se eles tiver, achar que ali ninguém vai fazer nada, eles põem por cima, tá? Aí vai variar, certo? Mais alguma coisa que vocês não têm entendido? Não? Beleza. Ó, atividades dessa semana vai ser as atividades do PET, tá? Tá aqui no PET, tá? Já coloquei lá no grupo, lá no Conexão, tá? São todas sobre transporte, tá? Então aqui, por exemplo, a primeira imagem, vocês vão analisar a imagem aqui e responder, né? Explicando o que está na imagem, tá? É bem tranquilinho. Não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo, tá? Mas é só olhar a imagem e responder. Eu acho que todas vai ser praticamente assim, ó. A dois já também, respondi. tem a imagem, aí responde, tá? A 3 é para marcar a que tá certo, tá? Qual que é o tipo de transporte mais rápido e seguro, tá? Mais rápido, mais caro, mas é mais seguro, tá? A 4 tem um gráfico, é só vocês olhar o gráfico direitinho, né? A letra A descrever o transporte como ocorre, então vocês vão colocar qual que é a forma principal de transporte usado aqui no Brasil, e tal. Mesma coisa, só ver é só analisar e responder. Tá tudo nos próprias imagens ali, tá? É só olhar com atenção, tá? Alguém ainda não colocou o nome aqui para eu anotar? Se não colocou, coloca, por favor.
Davi, aqui, deixa eu colocar aqui. Certo? Aí, pessoal, eu tenho uma definição aqui da data, como vai ser as avaliações, eu passo para vocês, tá? Tiago. Não, já está tudo lá no Conexão Escola, tá? Já está postado lá, é só entrar lá que está lá. Então, lá na parte de atividades e vai estar lá, tá? Se não conseguir entrar por lá, só me avisar, eu dou um jeito de passar para vocês. Então, Tá. hoje só o PET, professor? Hoje é só o PET, já está lá, já pode ir fazendo. Aí a hora que a prova estiver acertada, eu passo para vocês, tá? Tá bom. Ah, Consuelo, acho que agora foi todo mundo, né? Ninguém, tá faltando ninguém. Bom, pessoal, da minha aula hoje é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu agradeço a presença de vocês. Você está assistindo a aula. Eu pus para gravar? Pus.